Direito Penal, capítulo da periclitação da vida e da saúde, dos crimes relacionados ao perigo, à probabilidade da realização de um dano. São crimes formais que se consumam de uma forma sem a realização do resultado naturalístico. São considerados crimes formais. O perigo tem que ser concreto, o perigo não é presumido. Expor a vítima à saúde da vítima, a probabilidade a sofrer um dano. Quer dizer, já existe essa probabilidade concreta. O perigo concreto, não é o perigo presumido, se consuma exatamente no momento que o agente, com sua ação ou omissão, cria uma situação de perigo para a vida ou para a saúde da vítima. Crimes sempre dolosos, sempre dolosos, sempre dolosos. Os crimes que violem a periclitação da vida e da saúde, eles são formais, não dependem do resultado naturalístico e são sempre dolosos. Vamos dar uma passada pelos tipos penais. Perigo de contágio venéreo, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato individuoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Quer dizer, a pessoa sabe mesmo assim, mas relaciona com outra pessoa, é uma conduta absolutamente reprovável. Tem o dolo, é claro, está aqui claro no tipo, se a intenção do agente é transmitir a moléstia, pena de 1 a 4 anos. Procede-se mediante representação, ou seja, é condicionado à representação. Perigo de contágio de moléstia grave, praticar com o fim de transmitir a outro em moléstia grave. Olha só, ele já está com a intenção também de transmitir a outra moléstia grave, está contaminado, um ato capaz de produzir o contágio. Isso é aquele famoso caso de infectar-se uma comida, uma agulha de injeção, não é? Então realmente tem aí o dolo como elemento e praticar com o fim de transmitir, quer dizer, não precisa da transmissão ser efetivada, é o que foi falado, não precisa do resultado naturalístico. Então ele preparou lá a injeção, ele já fez tudo e na hora que ele ia fazer a transmissão, aquela vítima descobriu. Está tipificado o crime. Perigo para a vida ou saúde de outra, expor a vida ou a saúde de outra a perigo iminente. Então também nesse caso tem detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Aqui no caso do expor a vida ou a saúde de outra é perigo, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Ou seja, o transporte, né? Tá lá o ônibus com pneu careca, sem cinto de segurança, motorista embriagado. Então isso aí realmente é um agravante, aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Não existe norma do Código Penal que trata transporte de passageiros. Deveria estar no Código de Trânsito. Subsidiariedade expressa. Aqui a ocorrência efetiva do dano afasta o crime de perigo. Se ocorrer morte, responde pela morte. Se ocorrer lesão corporal e decorrência do crime de perigo, afasta a responsabilização do artigo 132, responde pelo mais grave. No caso da conjunção do crime mais grave, absorve o menos grave. Apenas expor a vítima ou a saúde da vítima a probabilidade de dano. É o que está sendo falado, é um crime formal, apenas essa exposição já consuma o tipo penal. Nesse sentido aí, é o caso do caminhão também, que vem embalado e freia em cima do carro. Pode ser uma fração de segundo. Abandono de incapaz, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, esse tipo é um crime que exige que a pessoa, o crime próprio, está sob o cuidado, é o cuidador, é o guardador, é o vigilante, é da autoridade que está cuidando dessa pessoa. Se abandoná-la ou incapaz, detenção de 6 meses a 3 anos,
Com agravante, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, aumenta de 1 a 5 e se resultar morte de 4 a 12 anos. Tem as agravantes. As penas combinadas nesse artigo, além disso, aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo. Tem maior torpeza que isso, abandonar um incapaz num lugar ermo. Se o agente ascendente ou descendente do cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, caso da mãe que abandona o filho, não é? Que coisa difícil até de falar do assunto desse. Tem que ser agravante mesmo. E se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ao abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Ou seja, eventualmente uma mãe solteira, né? Abandonar o filho para ocultar uma desonra. Veja bem, desonra é só o tipo penal que fala, porque como é que pode ser desonroso ter um filho, uma coisa de Deus, não é verdade? Sem o menor sentido. Então, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, também é aumentado para 1 a 3 anos. Resulta a morte da criança, detenção de 2 a 6 anos. Você vê que aqui o legislador deu uma maneirada, porque a própria mãe também sofre, né, com a situação do filho. Omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, aquela que rompeu com o vínculo de assistência familiar, ou extraviada, é aquela que momentaneamente perde o contato com quem lhe dá assistência. Ou a pessoa inválida é aquela que não pode prover a própria segurança, ou ferida por ato próprio ou de terceiro, ao desamparo, ou em grave iminente perigo, ou não pedir nesses casos, socorro da autoridade pública. Então vou ler de novo o crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Quer dizer, eu grifei aqui o risco pessoal porque, por exemplo, tem um carro pegando fogo, a pessoa vai entrar lá dentro, vai morrer queimada, não tem jeito. Então tem essa ressalva: se correr risco para poder prestar assistência, o socorro não é considerado o crime, não é? Em relação a criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, ao desamparo e grave iminente perigo, e não pedir nesse caso socorro da autoridade pública. Bem claro, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Esse é um ditado popular. O uso do cachimbo entorta a boca. Na verdade é o seguinte: isso é para falar que não se pode negar um socorro, não é? É uma coisa humanitária. A pessoa tem que ver, ela tem que ir lá, tem que ajudar, né? Vamos lá para o próximo crime: condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Exigir cheque, calção, nota promissória, qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Isso não pode, isso é crime. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A pessoa está em emergência, ela pode estar correndo um risco de vida. Como é que ela vai ficar assinando o papel? Entra e salva essa pessoa, depois olha a questão burocrática. Não pode ficar condicionando atendimento médico hospitalar. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. Dobra se a lesão ficar grave, triplo se resulta a morte. Maus tratos. Expor a perigo a vida ou saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis. Tá vendo? Pode ser o crime indireto. Olha aqui a torpeza. Quer sujeitando-a a trabalho excessivo e inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta a morte, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos.
Maus tratos, expor a perigo a vida ou saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. A lesão corporal é a mostra agravante dos crimes de periclitação contra a saúde. E nesse caso, também tem a majorante, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. É preciso que a vítima esteja subordinada ao agente, os maus tratos. Relação de subordinação. Então aí deu uma breve passada sobre os crimes do capítulo 3 do Código Penal, referentes à periclitação da vida e da saúde. Bons estudos a todos.